Muito bem, pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidático e a gente está aqui com a potência com frações. As minhas potências são expoentes racionais. Como que a gente resolve esse tipo de expressão aritmética? Perceba o seguinte, que as minhas bases, certo? 2, 8 e 4, elas podem ser escritas na base 2. Ou seja, 8 é o mesmo que 2 elevado ao cubo e 4 é 2 elevado ao quadrado. Então a gente vai colocar todas as minhas bases em 2. Vamos lá. Vou reescrever aqui. Pronto. Todas as minhas bases agora são bases 2, certo? 2 ao cubo aqui, que é igual a 8, e 2 ao quadrado, que é igual a 4. Muito bem. O que eu posso fazer aqui? Eu posso, pessoal, fazer o seguinte. Eu posso multiplicar os meus expoentes, porque aqui eu tenho uma potência de potência, e aqui também. Posso fazer a mesma coisa. Então aqui, depois de multiplicado, vai ficar o seguinte. Então aqui já estamos com as potências multiplicadas. Agora a gente vai aplicar algumas propriedades das potências. Uma delas diz o seguinte: quando eu tenho produto de mesma base, eu somo os expoentes. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Produto de mesma base, vamos somar os expoentes, certo? Então eu vou repetir a base e somar os expoentes. 27 mais 3 vezes 75. Isso aqui é um expoente só. Isso tudo aqui está sobre 2 elevado a 2 vezes raiz de 48. E tudo isso está elevado a um expoente racional, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui a gente vai aplicar uma outra propriedade das potências, certo? Ou das exponenciais. Quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Que é o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai subtrair esse expoente aqui desse daqui, tá bom? Então aqui vai ficar, repita a base, que é 2, e vou subtrair os expoentes. Que no caso aqui é raiz quadrada de 27, mais 3 vezes raiz quadrada de 75, menos 2 vezes raiz quadrada de 48. Fecha parênteses. Fecho colchetes aqui. Tudo isso é elevado a um expoente racional, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, a gente precisa fatorar os números que estão dentro dos radicais. Pois não sei se vocês já perceberam, mas nós não temos nenhuma raiz exata aqui, certo? 27 não é raiz exata. Não é raiz quadrada exata, nem 75, nem 48. Então, a gente vai fatorar esses números, certo? Então, vamos aqui para a nossa primeira fatoração. 27. 27, ele é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 27 é 3. 1, 2, 3. 3 ao cubo. 75.
dividido por 5 dá 15, dividido por 5 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, aqui temos 3 vezes 5 ao quadrado. E agora o 48. 48. 48 dividido por 2 dá 24. Dividido por 2 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Aí aqui nós temos 3 vezes 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esses valores aqui, certo? O 27, o 75 e o 48, pelos seus valores fatorados. 3 ao cubo, 3 vezes 5 ao quadrado e 3 vezes 2 à quarta. Então aqui, vou repetir a base, que é 2. E aqui, a nossa raiz de 27 vai ser reescrita como raiz quadrada de 3 ao cubo. Mais 3 vezes 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. Menos 2 vezes raiz quadrada de 48, que é 3 vezes 2 à quarta. Isso tudo elevado ao expoente racional, raiz quadrada de 3 sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho uma raiz cúbica, que pode ser reescrita também como 3 vezes 3 ao quadrado. Se é 3 vezes 3 ao quadrado, eu posso tirar esse 3 ao quadrado para fora e ficar só com 3 dentro da raiz. Então, eu vou reescrever da seguinte forma. 2 elevado a 3 vezes raiz quadrada de 3. Mais esse 5 eu posso colocar para fora da raiz. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5 vezes raiz de 3. Menos. Então, eu posso pegar esse 2 à quarta aqui e jogar ele para fora. Só que aqui, em vez de ele passar para lá como 2 à quarta, ele vai passar como 2 ao quadrado, certo? Só ter esse cuidado aí. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Para quem não entendeu esse passo aqui, pessoal, eu vou só dar uma luz para vocês aqui, tá bom? Aqui, essa raiz aqui, certo? 3 vezes 2 elevado à quarta. Como é um produto, eu posso separar essas duas raízes, certo? Da seguinte forma. Só que 2 elevado a 4, eu posso expandir isso da seguinte forma. Porque se eu colocasse dentro da mesma raiz, porque os índices são iguais, e aí teria um produto de mesma base. Produto de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Então, voltaria 2 à quarta, tá bom? Então, como o nosso índice é igual ao expoente, a gente faz só cortar e ficar só com radicando, que nesse caso é o 2 e esse 2 aqui. Então, ficaria raiz de 3 vezes 2 vezes 2, que no caso aqui seria 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, certo? Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Aqui eu só expandi aqui e mostrei passo a passo por que isso acontece. Então aqui a gente fecha colchetes. Tudo isso elevado a expoente racional, raiz quadrada de 3 sobre 2.
que a gente pode fazer agora? Vamos multiplicar, né? Aqui, ó. 3 vezes 5 dá 15. E aqui, produto de mesma base, conserva a base e somos expoente, que vai ficar 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então, vou repetir aqui a minha base. E os meus expoentes serão 3 vezes raiz quadrada de 3, mais 15 vezes raiz quadrada de 3, menos 8 vezes raiz quadrada de 3. Ok. Perceba o seguinte. Perceba que o raiz quadrada de 3 ele se repete. Então, se ele se repete, eu posso operar com os números que estão na frente da raiz quadrada de 3. Fazendo essa operação aqui, 3 mais 15 vai dar 18, menos 8 vai dar 10. Então, eu vou repetir aqui a minha base, elevado a 10 vezes raiz quadrada de 3, e tudo isso está elevado a um expoente racional, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Perceba o seguinte, aqui eu tenho um produto de expoentes, é uma potência de potência. Então, aqui basta só fazer a multiplicação desses dois expoentes aqui. Então, aqui eu vou repetir a minha base e multiplicar os expoentes. 10 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Sobre 2. Isso tudo aqui é meu expoente. Isso aqui vai dar o seguinte. Nós sabemos que qualquer número dentro de uma raiz quadrada elevado ao quadrado vai ficar só o radicando. Então, aqui vai ficar somente o 3. Eu posso simplificar esse 10 com esse 2. Aqui vai ficar 5. Então, nós teremos aqui, ó, 2 elevado a 5 vezes 3. Logo, nossa resposta final vai ser 2 elevado a 15. Porque 3 vezes 5 dá 15. Este aqui é o nosso resultado final. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Deixe aí o seu like e até o próximo vídeo.